Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de novo. Olha o versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse é um dos diálogos, o Álvaro, abre um pouquinho para mim, está muito fechado. Esse é um dos diálogos mais lindos da Bíblia. A conversa é madura. São dois mestres. Um é mestre e líder do Sinédrio, ou Sinedrim. O Sinédrio é a autarquia, é a elite que julgava as leis de Israel. Era o STF da época, literalmente. Era onde era discutido as leis e o comportamento dos religiosos. Quando a Bíblia fala doutor da lei, é doutor de verdade. Ele tinha que ter estudado, passado por uma série de exames de bateria. O crivo moral, ético, para você se tornar do Sinédrio, é elevadíssimo. Uma exigência altíssima. Esse cara não está encontrando de madrugada em vão. Ele está correndo risco de morte. Ele está correndo risco de apedrejamento. Tem alguém comigo? Diga amém. Ou pelo menos, que hoje é o medo da maioria, um medo de um cancelamento público, de uma rejeição. Ele é líder do Sinédrio, mas tinha uma pergunta dentro dele,
Tinha um vazio dentro desse homem por nome de Nicodemos, que título nenhum tinha respondido, que honraria nenhuma nessa terra tinha preenchido. Esse homem está preferindo correr risco de vida e em busca de palavras de vida eterna. Tem alguém comigo? Diga aleluia. Do que continuar defendendo as suas posses, os seus títulos, mas continuar sem respostas para algumas perguntas. A verdade dos fatos é que todos nós, dependendo do nível da maturidade que tem na vida, tem perguntas. Ele não perdeu a oportunidade, ele foi direto na fonte. A gente às vezes não tem resposta porque não pergunta. Eu me lembro da minha amiga Marta, o filho dela chama João Pedro. Um dia ela me contou esse caso, e esse caso mexeu com a minha fé. De forma tão simples, eu entendi uma verdade tão profunda. O João Pedro era bem criança, hoje ele já está maior do que eu, deve ter quase 2 metros de altura. Mas ele era bem criança, e ele fez aquelas perguntas que criança faz que ninguém tem a resposta. Mãe, se fosse calcular por gotas, quantas gotas tem no oceano? Na época não tinha chat GPT, que ela podia jogar escondida ali na cozinha, daqui a pouco ela vinha e respondia para ele. Na época ela teve apenas uma resposta. Ela ficou olhando para ele e falou assim: meu filho, mamãe não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Pergunta para ele nas suas orações. O que ele fez? Correu para o quarto e foi orar. Espírito Santo, eu queria saber quantas gotas tem no oceano. João Pedro naquela semana foi para a escola, estava tendo aula de ciência, e a professora estava falando dos oceanos. E aí ela foi usar um exemplo, eu não vou saber o número agora, mas ela deu um exemplo em cima de um cálculo de quantas gotas teria o oceano se fosse ser medido em gotas. O João Pedro foi dar um glória a Deus dentro da sala. Glória a Deus. Eu imagino a cara da professora. O que esse menino crente está fazendo aqui? Isso aqui não é um culto pentecostal? É porque ele entendeu que a resposta que ele tinha feito estava sendo respondida. A Bíblia vai dizer que muitas são as vozes, o Espírito, porém, ele é o mesmo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, todas que ele é guia. Existem perguntas que, se a gente não procurar Jesus correndo riscos, nós nunca vamos encontrar. O X da questão é o risco que esse cara corre. Só que eu fico apaixonado com Jesus, porque Jesus vai direto ao ponto. Jesus não tem muito rodeio, Jesus não tem muito blá blá blá. Jesus, o cara nem terminou de perguntar, Jesus nem deixou o cara expressar. Jesus libera uma bomba atômica no peito desse cara, de ideia. Em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Não pode? Não pode? Então a primeira condição que Jesus coloca para ver o reino dos céus, ou o reino de Deus, é nascer de novo. Eu imagino a cara do Nicodemos, coçando a cabeça assim, ó. Como é que é isso, nascer de novo? Ele dá a entender da doutrina da reencarnação. Eu vou morrer e voltar no ventre da minha própria mãe, é isso que você está dizendo? Você vê que Jesus fica assim, tão entusiasmado com a conversa, que ele fica até um pouco eufórico e dá uma resposta meio atrevida no Nicodemo. Fala assim: mas você não é mestre em Israel? Jesus tem senso de humor, amém, igreja? Jesus tem um tom meio sarcástico às vezes, meio irônico. Ele colocou o cara tal do Nicodemo no lugar dele. Mas você é mestre em Israel e você pergunta isso a mim? Será que você tem dificuldade de compreensão? Você tem problema cognitivo? É isso que Jesus está dizendo para o Nicodemo, em outras palavras. Você era para estar me ensinando isso. Você é mestre em Israel, você é doutor,
e você não dá conta de discutir uma ideia, de entender um conceito abstrato que eu estou tentando te ensinar. É igual quem não crê na criação, não crê que tem Deus, porque na cabeça dele não tem como existir Deus. Irmão, a pessoa crê que da poeira veio tudo isso, ela tem que ter mais fé que nós. Não, pode pensar com calma. A pessoa crê que do cosmos tinha uma poeirinha solta no meio do nada, e aquela poeirinha, aqueles átomos, aqueles elétrons e prótons foram se chocando daqui, se chocando ali, e se chocaram tanto que nasceu o universo. Olha que coisa linda. Tem que ter mais fé do que nós ou não tem? Tem ou não tem? Essa pessoa tem fé, ela só não consegue ter fé em Deus. Ela tem fé na poeira, mas tem. Ela tem certeza que nós viemos de um macaco. Porque se ela não crê em Deus, ela tem que crer que nós viemos do macaco. Se o filho dela é chimpanzé, meu antigo pastor tinha um programa na rádio, Glória Terra Pinto. Quem conhece o Glória Terra Pinto aqui? Foi meu pastor, Batista da Floresta. Ele tinha um programa na rádio, aí estava discutindo darwinismo. Ligaram para lá e o cara temando que ele veio do macaco. Aí o meu pastor falou assim: seus filhos então é tudo macaco? É de jeito nenhum. Falou assim: então tá bom, então a conversa está encerrada. Desligou o telefone. Que conversa é essa? Presta atenção. Se você não nascer de novo, existem duas naturezas. Me dá sua atenção agora, dispensando todas as brincadeiras. Existem duas naturezas. Existe uma natureza adâmica. Pastor Pedro, o que é uma natureza adâmica? É a natureza que eu e você nascemos do pai e da mãe. A nossa biologia, a nossa fisiologia. O homem já nasceu inclinado ao pecado. O homem já nasceu inclinado ao mal. O homem já nasceu com desejos que parece que embutido dentro dele. Já está na genética. Isso é uma natureza caída. De um homem e de uma mulher que feriu o princípio bíblico, desobedeceu a Deus e comeu do fruto, e daí então aciona uma consequência em nós. Essa consequência ela é oriunda do pecado. Isso foi deteriorando a mente humana. Isso foi deteriorando, foi corrompendo, foi manchando, foi maculando a essência do ser humano. A ciência afirma que nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. Cadê o resto dos 90%? Para que Deus botou isso inteligente? Se fosse para usar só 10%, por que ele não fez só pela metade? Mas é porque a gente foi perdendo isso. O pecado, ele corrompeu o homem. Só que Deus tinha um plano, Deus tinha e ele tinha uma carta na manga, ele tinha um zap. O nome desse zap era um mistério oculto chamado Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai dizer: o primeiro Adão, ele é carne, mas o último Adão, ele é espírito vivificante. Isso aqui não é Freud, isso aqui não é Platão, isso aqui não é Aristóteles. Só ele tem palavras de vida eterna. Todos os grandes líderes e pensadores ofereceram uma vida mais próspera, uma vida mais calma, uma vida mais serena, uma vida mais equilibrada. Só teve um que ousou dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém chega a Deus se não for por mim. Só teve um que ousou dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Eu não sei se você está entendendo. Jesus não é filosofia, Jesus não é ideologia, Jesus é a verdade. Será que tem alguém que crê nessa palavra e pode fazer algum barulho nessa noite? Pelo amor de Deus! Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você,
Aí depois que Jesus afirma isso, logo vem a pergunta: mas como é que é? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Para nascer de novo? Aí Jesus dá uma segunda resposta, e ele acrescenta algo, e vale a pena a riqueza de detalhes, porque aqui há uma doutrina, há uma revelação nesse texto que a gente tem que ler com calma. A primeira resposta, Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver. Quem não nascer de novo não pode. Aí de repente ele fala assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Eu não sei como que vai ser isso, e não vou tentar explicar, porque Jesus disse assim, nesse mesmo texto: vocês não dão conta de entender nem das coisas da vida, vocês querem entender do céu? Quer ver? Eu vou te perguntar um negócio: por que que a vaca come o capim verde e o leite sai branco? Não, me explica esse negócio. Explica, você que é mineiro mesmo, raiz. Alguém aqui tem a resposta? Por que acontece essa metamorfose dentro da vaca? Ela come o capim que é verde, mas o leite sai branquinho e já sai quentinho, parecendo um cappuccino. É só se acrescentar o cafezinho ou o Nescauzinho, até a espuma já sai. Como é que você me explica um mistério desse? Eu vou perguntar igual Deus perguntou para Jó: ô Jó, você pode me explicar como é que nasce osso no ventre de uma mulher? Ô Jó, você pode me explicar quem sustenta as estrelas? Ô Jó, você pode me explicar quem mediu a terra e pesou a terra para que ela não saia do seu eixo? Aleluia, aleluia. Tem coisas que não tem explicação, tem que crer. Deixa eu te explicar algo sobre a fé. Fé firme em fundamento, é certeza daquilo que não se vê, mas se espera, é convicção. Não espere respostas para você começar a acreditar. Tem coisas que você só vai obter respostas se você acreditar muito. Eu não acredito nisso, eu preciso de resposta, então vai continuar sem. Vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Pastor Pedro, se eu não entender isso, eu saio da igreja. Eu não te conhecia nem ontem. Pastor, só pode fazer isso, não se ofende as pessoas. Não, é porque a gente está exigindo de Deus coisas que só Ele tem, que a nossa mente não tem capacidade nem de discernir. Jesus mal começou a conversa com Nicodemos, já soltou logo duas. Nicodemos ficou assim: o que esse cara está falando? Tem que nascer de novo, agora tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que nascer do fogo. Hoje a gente entende de forma vaga, porque hoje o conceito já está nos sendo explicado há muito tempo. Naquela época era tudo novo. Jesus trouxe uma ideia muito nova. Eles nunca tinham ouvido falar que existia o reino dos céus. Na cabeça dele o Messias restauraria o reino de Davi. Eles nunca tinham ouvido falar que tinha vida pós-morte. Que é isso, pastor? Pega o Antigo Testamento, essa ideia não era muito discutida. Pouquíssimas vezes o Antigo Testamento falou de vida pós-morte. Eles nunca tinham ouvido falar que tinha ressurreição dos mortos, que tinha arrebatamento da igreja. Jesus traz um negócio que mexe com todo mundo, e os caras falam assim: eu preciso entender isso aí, porque eu quero viver isso aí. Tem alguém comigo? É necessário nascer da água e do fogo. É necessário tu nascer de novo. A palavra nascer de novo, expliquei rapidamente no batismo. Ela vem do grego nascer do alto. O que significa nascer de novo? O que significa nascer de novo? Jesus está dizendo para Nicodemos assim: Nicodemos, você precisa nascer agora da parte divina, porque até hoje você só nasceu da carne. Pastor Pedro, me explica onde você quer chegar com essa conversa essa noite. Não quero chegar, já cheguei. Você precisa experimentar uma nova natureza. Não escandaliza comigo, mas eu só parei de cachaçada, de maconha, de cocaína, de LSD, de ex, de haxixe, de skunk, que eu gostava muito. Eu só parei de loucura, não é porque eu sou bom, não. Não é porque o efeito da substância é ruim, não. Eu só consegui mudar de vida porque eu nasci de novo. Existe uma nova natureza reinando dentro de mim, que está dizendo todos os dias: Pedro, você é melhor do que isso. Pedro, você é maior do que isso. Em você mora, meu Deus do céu,
Eu preciso que você saia daqui entendendo. Você não vai vencer o pecado sozinho. Você não vai vencer as suas crises sozinho. Você não vai conseguir largar os seus vícios sozinho. Você não vai conseguir transformar esse jeito, esse gênero sozinho. Você precisa de um novo nascimento. Você precisa deixar Deus entrar dentro de você. Você precisa deixar o Espírito Santo agir em você. Só assim você vai ser uma nova criatura e vai poder entrar no reino de Deus. Tem muita gente que está flertando com o reino, mas não entra. Tem muita gente que está namorando com o reino, mas não entra. Porque para entrar precisa ter 2 batismos da água e do fogo. Oberece, amanto, rebiácia. Às vezes é uma fé até madura, mas é uma fé só na letra. Não teve uma experiência genuína com Cristo. Eu não estou aqui porque eu sou bom, a minha natureza é igualzinha à sua. Mas eu tive uma experiência que me marcou tanto, mas tanto, que esse negócio fica remoendo dentro de mim manhã, tarde, noite, e eu não consigo mais desvincular. Quem pode nos separar do amor de Deus? Não tem altura e não tem profundidade, muito menos largura. Não tem espaço-tempo, é isso que o texto está dizendo. Não tem principado ou potestade, não tem crítica, não tem fofoqueiro, não tem perseguição, não tem religião. Eu vou além, não tem pecado que possa nos separar do amor de Deus. Se eu pegar minha cama e subir ao mais alto dos montes, se eu pegar minha cama e descer no mais profundo dos abismos, ali o Senhor estará. Para onde eu fugirei? Como eu me esconderei? Deixa eu te falar, meu filho, você já recebeu dentro de você a fagulha do Espírito Santo, e uma vez que ela acende, uma vez que ela queima, uma vez que está acesa, deixa eu te falar algo, você nunca mais volta a ser quem você era. É daqui para a glória, é daqui para a glória, é daqui para a glória, é daqui para a eternidade, é daqui para o céu. É por isso que você tem saudade de um lugar que você nunca foi. É a sua essência dizendo: eu vim de lá, eu nasci dele, ele é meu pai. Será que tem alguém que pode receber essa palavra? Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei. Sobe o seu tom, sobe o seu tom, sobe o seu tom. Eu tenho você. Estou terminando agora. Como pode ser isso? Sendo o segundo, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Aí Jesus larga uma troletada para cima dele. Se tratando de coisa terrena, vocês não me creem. Como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E aí Jesus finaliza esse diálogo, essa conversa, com mais um negócio esquisito. Uma linguagem bem enigmática, bem figurativa. Jesus vai dizer assim: de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo o que nele crê tenha vida. É muito lindo. Eu não sei se você se lembra, o texto que Jesus cita, o fato que Jesus agora nos lembra, aconteceu de fato no deserto, enquanto Israel fazia sua travessia à terra prometida. Qual é o fato? Israel está atravessando o deserto cheio de víboras, serpentes perigosas, venenosas. E agora o Instituto Butantan do céu vai entrar em ação, porque uma crise sanitária, uma crise na saúde começou dentro de uma população de 2 milhões de pessoas. O povo estava sendo picado e morrendo, picado e morrendo. Eles estão numa região que não tem o que fazer, tem que cortar aquele lugar, tinha que passar por aquela região, só que ali tem serpentes perigosas. E aí Deus dá uma ideia para Moisés, uma ideia espiritual. Deus dá uma visão para Moisés, que inclusive é o símbolo da medicina até hoje, é o símbolo da enfermagem até agora. Uma serpente enrolada na haste, só que ele fez ela de bronze e levantou essa serpente em uma colina, para que todo aquele que ficasse hipnotizado e tomasse o bote, agora pudesse ficar hipnotizado e receber a cura. O povo tinha que ficar fazendo uma coisa só, olha para mim, contemplando a serpente. Você sabe que o antídoto está no veneno. Você sabe que a cura de uma picada de uma serpente está na própria serpente. Tem alguém comigo? É Deus dizendo assim: a cura para o homem está em quem criou o homem. A cura do homem está dentro de outro homem. Do mesmo jeito que a serpente foi levantada, é necessário que o Filho do homem seja levantado. Jesus está se autocomparando a uma serpente, usando uma linguagem metafórica para explicar uma verdade espiritual. E é aqui que eu fico mais abismado com essa mensagem, porque olhar para a serpente não pagava nada. Tem alguém aí? Olhar para a serpente não precisava de ingresso, de ticket. Você só tinha que ter uma coisa, e é difícil ter quando você está doente. Fala assim, o quê? Crença no tratamento. Porque quando eu estou doente e estou sendo tratado, eu sou tentado a me perguntar: esse trem está funcionando? Esse trem vai me curar mesmo? É só ficar parado aqui olhando para lá? O que o religioso não entende é que Jesus veio simplificar o que a religião gosta de complicar. Jesus não está dizendo isso para qualquer um, ele está dizendo isso para Nicodemos, o cara que avalia as regras, que examina o comportamento humano, que determina o que é certo, o que é errado, que julga o que é moral, o que é ético, o que é santo, o que não é. E aí Jesus vira e fala para ele: quem olhar para mim terá a vida eterna. E se eu te falar que Nicodemos converteu? Pastor, me dá indícios que ele converte. Eu não vou pregar mais por causa da hora. João capítulo 7, Nicodemos defende os interesses de Jesus. Então no capítulo 3 ele vai fazer perguntas, recebe respostas. Na verdade, devolve para ele perguntas, e ele tem que pensar:
Jesus é maravilhoso. No capítulo 7, ele defende os interesses de Jesus. No capítulo 19, ele prepara o sepultamento de Jesus. Tem alguém comigo? Porque toda revelação de Deus, ela é progressiva. No início não tem problema ter perguntas simples, são sinceras e verdadeiras. Mas com o passar das semanas, dos meses e dos anos, é necessário uma demonstração de que você aceitou aquela mensagem e agora está indo de encontro a ela. Nicodemos no capítulo 7 é um, no capítulo 19 ele já é outro. No início ele tem medo até de encontrar com Jesus. No capítulo 19 ele defende a morte, o corpo, o sepultamento, a dignidade. Ele resolve politicamente tudo o que Jesus precisava. Que a sua fé cresça a tal ponto de você participar do ministério da morte e da ressurreição de Cristo. Que a sua fé cresça a tal ponto de você não esconder mais a sua fé. Que a sua fé cresça a tal ponto de você se envolver com os mistérios daquele que te chamou pelo nome. Você não vai só ver o reino dos céus, você vai entrar. Você vai entrar e vai viver a totalidade da promessa. Só quem deseja, só quem almeja, só quem anseia, só quem tem sede de ouvir as trombetas soando, o cavaleiro do cavalo branco surgindo nas altas nuvens, só quem crê no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos, só quem crê na volta do Cordeiro, no Maranata, hora vem Senhor Jesus, só quem crê que Ele foi o único digno de desatar os 7 selos do livro, só quem crê que Ele recebeu nome acima de todo nome, Emanuel, Deus conosco, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o rebento de Jessé, o alfa, ai meu Deus do céu, eu não sei se já tem alguém entendendo, meu filho, mas a sua morada, muito em breve, já não será na terra dos viventes, mas será na Nova Jerusalém, adorando aquele que vive, aquele que entrou no Santo dos Santos, com as suas vestes salpicadas como de sangue, aquele que foi recebido nos portais celestiais e ouvia dizer nos altos céus: quem é esse? Quem é esse? Eu não sei quem é, mas ao mesmo tempo eu sei, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Só quem ama Jesus, só quem é apaixonado por Ele, vai pular desse lugar e dar um brado de vitória. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltar.
sofrer no amanhã, porque vive, temor não há, temor não há, não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive já. Somente a igreja cantando porque Ele vive, porque eu posso crer. Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor. Mas eu bem sei, mas eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda o mais forte, o mais forte, o mais forte. É a Ele, é a Ele, é a Ele. Aleluia. Jesus, Aleluia. Eu não posso fechar esse culto sem fazer uma oração. Fechar com chave de ouro. Eu nem sou de fazer isso, não é muito do meu hábito, mas é o que está na Bíblia. Aquele que crê no teu coração e confessar com seus lábios, esse será salvo. Eu não sei nem ficar te convencendo. Se o Espírito Santo não fizer isso, não tem jeito de eu fazer. Eu não sei ficar fazendo chantagem na hora do apelo. Eu acho que o momento do apelo tem que ser de livre e espontânea vontade. Pastor, que negócio de apelo é esse? Eu quero fazer a última oração para você que nunca teve a oportunidade de confessar com o seu lábio, diante de testemunhas, que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Não tem formalidade, não tem estresse, não tem peso. Eu sou muito rápido e objetivo, porque eu acho que se durante a palavra o Espírito Santo não falou, vai falar que hora. Se com a palavra dessa, aonde só exaltamos a Cristo e a sua obra, Deus não falou, não vai ser na minha pressão e na minha insistência, mas para a gente ser breve, fechar o culto e tomar um caldinho nesse friozinho maravilhoso. Eu vou te dar essa oportunidade, como igreja. Você vai fazer só uma coisa para mim. Levanta a sua mão e eu vou orar por você. Só fazer assim com a sua mão. Levanta a sua mão que eu vou orar por você. Levanta a sua mão que eu vou orar por você. Só isso. Só isso. Isso. E se você puder, você não é obrigado também, é se você puder, e você levantou a mão, corre aqui na frente. Rapidinho. Pode vir. Se você é amigo, amiga, traz aqui, traz essa pessoa aqui. Isso, traz ela aqui. Aqui é o seu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Pastor, mas como é que vai ser depois que eu entregar minha vida para Jesus?
Primeira coisa é você entregar. Depois a gente resolve isso aí. Não começa a fazer pergunta demais não. Deixa Deus fazer. Parabéns para a senhora. Parabéns pela sua atitude, pela sua decisão. Parabéns. Parabéns. Estende a mão para cá, nós já vamos orar. Aqui é jogo rápido. Nós já vamos orar. A partir de hoje, Jesus, ele tem uma responsabilidade sobre a sua vida. Vocês aqui olhem só para mim agora. Jesus tem uma responsabilidade sobre a vida de vocês. Pastor, que responsabilidade? Está escrito assim: aquele que meu Pai me der, eu jamais lançarei fora. Ele também disse que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel e justo para terminá-la. Então pode ficar em paz. Jesus não vai te perder para ninguém, nem para você. O dia que você se perder, ele te acha. Porque a partir de hoje, você e eu somos propriedade exclusiva do Senhor. Estende a mão, eu vou orar. Vocês podem ficar aí calados. Aí na hora que eu terminar, se você concordar, presta atenção. Pastor, concordei com tudo que você disse. Você fala amém. O amém significa assim seja, está assinado o contrato. Falou, José Adão? É José Adão? José Adão? Glória a Jesus. Estende a mão para eles aqui. Pai, em nome de Jesus eu te apresento e eleva até o teu trono essa noite de domingo cada vida, cada alma, cada irmão e cada irmã que teve a coragem, a ousadia de se abrir a uma nova história, que entendeu a mensagem que transforma, que liberta, que cura e que salva. Gera neles agora, Pai, o dom da vida. O dom da vida é só o Senhor que pode dar. O dom da vida eterna, uma vida abençoada na terra e uma vida eterna nos altos céus. Escreve o nome deste povo no livro da vida. Apaga do livro da morte, das maldições, das condenações. A partir de hoje, Senhor Jesus, eles são teus. O Senhor morreu naquela cruz e os comprou por alto preço. O Senhor derramou o teu sangue carmesim, que é puro, imaculado, santo, para que nós fôssemos lavados de todos os nossos pecados. E eu creio, Pai, que esse meu irmão e essa minha irmã já começou a ser transformado pela glória do Senhor, pela obra redentora. Jesus, dê a eles um novo sentido de viver. Para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Que eles possam, Jesus, ter um encontro verdadeiro, genuíno, sincero, uma experiência dentro do ser deles. Não precisa de um pastor, não precisa de igreja, não precisa de religião. O Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então derrama sobre eles a tua graça. Se você concorda e quer viver essa promessa, diga. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Jesus. São almas, são vidas. Eu creio em novidade de vida. Eu creio em novidade de vida e uma nova história. Amém. Presta atenção para a gente fechar. Desculpa, já escreveu. Desculpa, me perdoa. Põe a sua mão assim. Vocês que aceitaram Jesus, se você puder, 3 minutos, esse time de verde aqui, tem uma salinha aqui, a gente só quer te dar um abraço, nada além disso. Nós não vamos te apurrinhar, te vender nada, te pedir nada. Nós só vamos te dar um abraço, falar assim: você é bem-vindo, você é amado. E a gente quer, se possível, cuidar de você. É só isso. Amém? Amém, gente? Amém? E você que está aí, e você que está aqui também, faz assim com essa mãozinha. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida hoje, agora, para todo sempre. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz na Síria, que haja paz no Líbano, que haja paz na Ucrânia, na Rússia e na Crimeia.
esse povo lindo, cheiroso e muito abençoado. Diga! Vai na paz, uma excelente semana.